Olá, graça e paz a todos. Estamos dando início a mais uma live da IBNC de Jataí. Aqui na nossa cidade estamos em lockdown, por isso não estamos realizando o nosso culto hoje presencial, mas a palavra de Deus está sendo compartilhada de forma que temos aí a tecnologia que nós podemos divulgar a palavra de Deus. Tem a nossa irmã Elzivânia que entrou aqui, seja bem-vinda, irmã. Nós vamos estar discorrendo hoje a respeito da palavra. O tema da nossa mensagem hoje, estaremos falando sobre o pecado. E o título é O Pecado em Racionalizar o Pecado. Nós estaremos lendo o texto de Jeremias, no capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 14. Então, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Jeremias capítulo 1 até o versículo 14. Tá ok? Se surgir algum problema com relação à live, se o áudio não estiver ok, se o vídeo não estiver ok, comunica para a gente nos comentários que a gente vai estar fazendo os ajustes. Ok? Jeremias capítulo 17, o tema da mensagem é pecado e o título é O Pecado em Racionalizar o Pecado. Jeremias 17 diz: O pecado de Judá está escrito com uma pena de ferro e com a ponta de um diamante, e se encontra entalhado na tábua do seu coração e sobre os chifres de vossos altares, ao passo que seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques pelas árvores verdes sobre as altas colinas. Ó meu monte no campo, eu darei teus bens materiais e todos os tesouros por despojo, e teus lugares elevados por causa do pecado em todos os teus limites. Assim, tu mesmo irás abandonar a tua herança, que eu te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos em uma terra que tu não conheces, pois vós ateaste fogo em minha ira, que queimará para sempre. Assim diz o Senhor: Amaldiçoado seja o homem que confia no homem, e torna carne o seu braço, e cujo coração afasta-se do Senhor. Pois ele será como arbusto no deserto, e não verá quando o bem chegar. Porém habitará os lugares extremamente secos no deserto, em uma terra salgada e não habitada. E a palavra diz: Abençoado é o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Pois ele será como uma árvore plantada próximo às águas, e que estende as suas raízes até o rio, e não verá quando o calor chegar. Porém a sua folha estará verde, e não terá preocupação no ano de seca, e nem cessará de produzir fruto. Versículo 9. O coração é enganoso, acima de todas as coisas, e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e submeto à prova os pensamentos, para dar a cada homem conforme os seus caminhos e conforme o fruto de seus feitos. Como a perdiz assenta-se sobre ovos e não o choca, assim é aquele que adquire riquezas, porém não da maneira correta. Ele as deixará no meio dos dias e no seu fim será um tolo. Versículo 12. Um trono alto e glorioso desde o início é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, a esperança de Israel, todos que abandonam a ti serão envergonhados, e aqueles que se afastam de mim, diz o Senhor, serão inscritos na terra. Porque eles abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. Versículo 14. Cura-me, ó Senhor, e eu serei curado. Salva-me, e eu serei salvo, porque tu és o meu louvor. Amém? Então vamos fazer uma oração a Deus nesse momento.
Senhor Deus, estamos aqui nesse momento para fazermos, meu Pai, mais uma live, refletirmos sobre a sua palavra, meu Deus, para discorrermos sobre esse texto. Pedimos que o seu Espírito esteja aqui conosco e que a sua vontade venha a ser feita nesse momento. Senhor, que o seu Espírito venha nos conduzir e que a tua palavra venha a ser mais uma vez ministrada. Que o Senhor derrame sobre os nossos corações o temor do Senhor. E que onde quer que essa live for, meu Pai, que onde quer que essa mensagem for propagada, que ela possa, Senhor, ir de encontro à necessidade de cada coração. Só o teu Espírito pode fazer isso, Senhor, e não há outro além de ti. Amém? Então, Jeremias é o autor desse livro. Ele, aqui no capítulo 17, está confrontando o povo de Judá por causa dos seus pecados. O nome Jeremias significa o Senhor é enaltecido ou o Senhor é exaltado. E essas coisas aconteceram por volta do ano 631 a 586 a.C. Nessa época, Jeremias estava profetizando no reino do sul, que é o reino de Judá, onde ele começa a exercer o seu ministério, era Josias, que era filho de Amon, filho de Manassés, que era filho de Ezequias. Então Jeremias exerce o seu ministério profético, anunciando ao povo que eles precisavam se voltar para Deus, porque eles estavam em pecado de idolatria. Por se afastarem do Senhor, eles estavam adorando outros deuses. Uma das deusas que eles adoravam era Astarote, que era o poste ídolo. Então eles sacrificavam para essa entidade. Nós vamos ver aqui no texto que os montes de Israel estavam contaminados, as ruas estavam contaminadas, e pelo fato do povo ter se afastado de Deus, a forma que eles viviam revelavam isso. A situação moral da cidade de Jerusalém, por exemplo, estava em decadência. Isso sempre acontece quando uma pessoa se afasta de Deus ou quando uma sociedade se afasta de Deus. Quando o homem anda distante do caminho do Senhor, ele anda em veredas tortuosas, ele anda em corrupção, só que ele não reconhece e não enxerga porque está cego pelo seu pecado. E essa palavra pecado no original, no hebraico, é hatar. Então ela tem um sentido de pecado e coisa pecaminosa. Pastor, o que é pecado? O pecado é a transgressão da lei de Deus, é a quebra da lei do Senhor, é uma ofensa a Deus. Então, da mesma forma que o ser humano ofende a Deus, ele também ofende o próximo. Então, muita injustiça social acontecia ali na cidade de Judá, no povo de Judá, e Jeremias estava alertando o povo, mostrando a eles que o caminho que eles estavam não era o caminho do Senhor. Então Jeremias foi usado por Deus para alertar o povo, e o povo não estava dando ouvidos à vontade de Deus. O povo havia abandonado a palavra de Deus e estavam buscando deuses que satisfizessem os desejos dos corações deles. A gente pode ver que havia muito adultério na sociedade, havia muita mentira, muito roubo, assassinato, prática de usura, que é o empréstimo com juros abusivos, a falta de temor a Deus, havia muita prostituição, muita fornicação, e não havia mais o temor do Senhor na sociedade. As pessoas viviam de uma forma que elas não estavam nem mais para a lei de Deus. Então fazia-se necessário que o profeta Jeremias se levantasse como uma voz de Deus para alertar o povo a respeito do seu caminho errado que eles estavam, o caminho que iria levar a nação à destruição. E Jeremias tanto é que é usado por Deus para alertar o povo que por causa dos pecados deles, eles seriam conquistados pelos babilônios. Então, o rei Nabucodonosor, ele conquista a cidade de Judá. Jeremias, por várias vezes, tenta alertar o povo, alertar o rei Zedequias posteriormente, para que ele se rendesse ao rei da Babilônia, mas ele não quis dar ouvidos ao profeta. Ele decidiu resistir à vontade de Deus, resistir à direção que o profeta havia dado. Então Jerusalém cai e o templo de Jerusalém é saqueado. Os tesouros que haviam dentro do templo são levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. A cidade é destruída, o muro da cidade é derrubado
e Jerusalém, aquela que era a coroa, vamos dizer assim, a bela, ali dentre aquelas nações, a capital dentre aquelas nações, Jerusalém vai à ruína, porque por causa dos seus pecados, porque se distanciaram de Deus. Então, o povo não estava mais dando ouvido à palavra de Deus, rejeitavam o que Jeremias estava falando, e hoje em dia, nos nossos dias, não está diferente, né? Então, a gente já está aí com 1 ano lutando com a pandemia, e parece que as pessoas elas não tomam exemplo, elas não se cuidam, elas não tomam cuidado da forma que elas vão vivendo, e o vírus continua circulando, elas não obedecem às restrições para tomar cuidado com a vida delas e com a vida das pessoas. Também em contrapartida, né, eu não vou falar isso com relação a todos, mas as pessoas falam, se eu for na igreja eu vou pegar Covid, mas a pessoa pode ir no mercado, a pessoa pode ir no banco, a pessoa pode ir num bar, né, para tomar ali pode fazer aglomeração que não pega Covid, mas se for na igreja, se for buscar a Deus, na igreja pega Covid. Eu acho muito interessante isso. A nossa sociedade precisa se voltar para Deus, as pessoas precisam buscar a Deus. E eu falo que não é só buscar a Deus da boca para fora. Muitas vezes as pessoas falam de Deus, mas a forma que elas vivem não está em conformidade com a palavra de Deus. Então, da mesma forma que o povo estava distante de Deus, está hoje também da mesma forma. E a única maneira de nós nos voltarmos para Deus é nos arrepender dos nossos pecados, é deixar os nossos pecados para trás e buscar o Senhor. Naquela época o povo estava tão cego que eles não estavam vendo o tamanho da perdição que estava por vir. Jeremias, ele profetiza aquilo, e ele não só profetiza, mas ele viu o cumprimento da sua profecia. E eu quero só abrir um texto aqui de Jeremias, capítulo 44, versículo 16, para mostrar justamente o quanto que o povo estava dado à idolatria. No versículo 16 de Jeremias 44, o povo diz, Jeremias acaba de profetizar, de dar uma advertência para eles, e eles dizem, com relação à palavra que tu tens falado para nós, em nome do Senhor, nós não daremos ouvidos. Mas nós certamente faremos qualquer coisa que sai de nossa própria boca, queimaremos incenso para a rainha do céu, e lhe derramaremos ofertas de bebidas como nós temos feito. Nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Pois então tínhamos abundância de mantimentos e estávamos bem e não víamos o mal. Porém, desde que cessamos de queimar incenso à rainha do céu e de lhe derramar ofertas de bebidas, nós temos tido falta de todas as coisas e temos sido consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à rainha do céu e lhe derramávamos ofertas de bebida, lhe fazíamos bolos para a adorar e derramávamos ofertas de bebida sem nossos homens, né? As mulheres aqui estavam falando, ou seja, o povo havia se corrompido completamente, eles não queriam mais que Jeremias profetizasse. É como se o povo estivesse falando assim para Jeremias, Jeremias, nos deixe pecar em paz, nos deixe viver a nossa vida, você não precisa mais ficar falando para nós a respeito da palavra de Deus. Toda vez que você vai profetizar, Jeremias, você só fala dos nossos pecados, você só fala das coisas que a gente está fazendo. E nós vamos continuar fazendo isso. Nós vamos continuar fazendo, vamos continuar sacrificando para os ídolos e nós não vamos dar ouvido à palavra de Deus. Então, aí aqui está. O que aconteceu com eles? Foram levados cativos para a Babilônia, onde eles foram subjugados por cerca de 70 anos. Né? O povo ficou cativo em uma terra estranha. Se o povo tivesse obedecido a Deus, com certeza eles teriam evitado tudo isso. E assim também é na nossa vida. Quando nós obedecemos à palavra de Deus, nós evitamos passar por muitas coisas desnecessárias. A maioria dos problemas que nós passamos na nossa vida são problemas que nós mesmos criamos, são consequências de escolhas erradas que nós fizemos, escolhas que nós fizemos sem Deus. Como, por exemplo, posso citar um exemplo, às vezes a pessoa quer casar, mas ela não, ao invés de escolher uma pessoa de Deus, ela escolhe uma pessoa que não tem um referencial de Deus. E casamento é uma coisa séria.
Então a pessoa, por não fazer uma boa escolha, ela decide casar sem Deus, infelizmente. Ela vai ter muitas dores pela frente. Então, o que nós podemos tirar de lição com tudo isso? Que a palavra de Deus, ela continua falando. A nossa sociedade precisa se despertar, precisa acordar para a realidade. Como eu falei anteriormente, a gente está lutando aí com essa pandemia há mais de um ano. E as pessoas continuam vivendo como tudo estivesse normal. Na situação mesmo, até da própria Covid, muitas pessoas furando fila para tomar vacina, sem pensar muitas vezes no próximo. Então, às vezes a gente pergunta, por tanta calamidade, com um ano de pandemia sofrendo, será que as pessoas não tomam exemplo? Será que elas, o que tem de errado? Então a gente vai ver aqui justamente nessa live o problema da racionalização do pecado. Pastor, o que é racionalização do pecado? É a nossa tentativa de justificar o nosso pecado. É quando eu e você fazemos uma coisa errada e nós tentamos justificar porque fizemos essa coisa errada. Então, de início, para a nossa reflexão, eu já quero deixar uma frase. A razão pela qual você racionaliza o seu pecado é porque você não se arrependeu dele. A razão pela qual você racionaliza o seu pecado é porque você não se arrependeu dele. Em outras palavras, a razão pela qual você justifica os seus erros é porque você ainda não está arrependido ou arrependida. E aproveitando, eu já faço uma pergunta. Aquilo que é pecado para você é pecado para Deus? Será que aquilo que você considera pecado, Deus também considera pecado? Porque é muito sério essa questão. A nossa vida, ela é vigiada 24 horas por Deus. Deus sabe de tudo. Deus nos conhece muito melhor que nós mesmos. E como ele mesmo diz em Jeremias 17:10, ele diz: Eu, Senhor, esquadrinho os corações e provo as mentes para dar a cada um a recompensa de suas atitudes. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele vai retribuir cada ser humano conforme a sua atitude, conforme o seu modo de vida. Então, eu quero já deixar aqui para nós, quero destacar nessa mensagem 3 pontos que vão demonstrar, 3 características que vão demonstrar fatos na vida de uma pessoa, ou características que mostram que ela racionalizou o pecado. A primeira característica é que a pessoa confia, é confiar em si mesmo. Então é o primeiro de todos os erros, o primeiro de todos os pecados. Em Jeremias 17:5, a Bíblia diz: amaldiçoado seja o homem que confia no homem. Ou seja, o que está falando é assim: maldito é o homem que confia em si mesmo. Maldita é a pessoa que acha que ela, por si mesma, vai se salvar. A pessoa acha que ela vai ser justificada diante de Deus por suas obras. A pessoa acha que ela vai conseguir vencer sem a ajuda de Deus, só confiando em si mesma. Aquela pessoa que acha que ela também não depende dos outros, né? Porque na nossa vida a gente tem uma relação de interdependência. Assim como nós dependemos de Deus, nós também dependemos das outras pessoas. Então, por isso, ao invés de confiar em nós mesmos, no próximo versículo, no versículo 7, a Bíblia diz: abençoado é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então aqui existem 2 paralelos. Por quê? Por que Deus está usando Jeremias para deixar esse texto? Naquela época, os judeus, eles, ao invés de confiar em Deus, estavam confiando nos deuses que são imagem de escultura. Ao invés de confiar em Deus, eles estavam confiando nos egípcios, achando que o faraó Neco, que era o faraó da época, tinha o poder de livrá-los das mãos dos babilônios. Então, aí é que está o erro, quando nós achamos que
nós somos capazes de dirigir a nossa vida, quando nós achamos que somos capazes de fazer o nosso caminho sem Deus, aí nós incorremos no caminho do erro. Então, a pessoa que não confia em Deus, ela é comparada como um arbusto plantado no deserto. O deserto é um local seco, não tem água. Então, o fim dessa árvore que está no deserto é um fim de sofrimento. É uma árvore que não vai encontrar água, ela está em um lugar hostil. Então, ela não vai produzir frutos, né? Ela não verá quando o bem chegar, né? No versículo 6 aqui fala: porém habitará nos lugares extremamente secos no deserto, em uma terra salgada e não habitada. Então, triste é o fim de uma pessoa que não confia em Deus. Então, a nação de Israel foi à ruína porque eles não confiaram em Deus. Tanto o reino do norte, que eram as 10 tribos e meia, como também o reino do sul, né? Que era o reino de Judá. Então, qual que é a razão da ruína de toda a humanidade? É o pecado. A Bíblia diz que o pecado é a ruína de qualquer povo. Então, o pecado, ele destrói famílias, ele destrói casamentos, ele destrói negócios, destrói empresas, destrói relações, destrói o nosso relacionamento com Deus, porque a Bíblia diz em Isaías 59, versículo 2, que os nossos pecados e as nossas iniquidades são a causa da separação entre o homem e Deus. Então, por isso que nós, ao invés de confiar em nós mesmos, devemos confiar no Senhor. Porque abençoado é quem confia no Senhor. Por quê? Porque ele será como uma árvore plantada próximo a águas, que estende as suas raízes até o rio. Porém, a sua folha estará sempre verde, estará verde, e não terá preocupação no ano de seca, e nem cessará de produzir frutos. Mesmo em meio à calamidade, mesmo em meio à pandemia, a pessoa que confia no Senhor, ela vai ser como uma árvore frutífera, uma árvore plantada na beira do rio, que sempre vai ter água disponível para ela. As raízes dessa pessoa sempre estarão no Senhor. Então, qual é a lição para nós aqui nesse ponto? Ao invés de confiar em nós mesmos, nós devemos confiar no Senhor. Porque se Deus não poupou os pecados de Judá, Ele também não vai poupar os nossos pecados. Eu sei que as pessoas falam, mas Jesus não já levou sobre si os nossos pecados? Sim, de fato, Jesus já levou sobre si os nossos pecados, mas o pecado de quem realmente se arrependeu. Porque o autor de Hebreus diz que aqueles que, se nós, depois que ouvirmos o Evangelho, continuarmos deliberadamente na prática do pecado, não resta para nós senão uma expectativa de juízo. Deus, ele vai tratar com a humanidade de forma séria, e ele já está tratando. Mesmo nesses dias difíceis, Deus está tentando falar para a humanidade: voltem-se para Cristo, o meu Filho, aquele que vai perdoá-lo, aquele que vai curar a sua vida. No último ponto eu vou tratar mais nessa questão de cura, de salvação, que Jeremias faz uma oração: Senhor, cura-me e serei curado, salva-me e serei salvo. Então, o primeiro ponto dessa mensagem é uma característica de alguém que vive justificando seu pecado, é que ela confia em si mesma e não na justiça de Deus. O segundo ponto é ter um coração não regenerado. Então, a pessoa que não tem um coração regenerado, ela tem um coração, no versículo 9 de Jeremias 17, que diz: o coração é enganoso, acima de todas as coisas, e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? O nosso coração é enganoso, de tal ponto que eu e você não conseguimos, sem Deus, discernir o que é justo e o que é injusto, o que é certo ou o que é errado. Porque muitas vezes nós racionalizamos, como eu disse, o pecado, tentamos justificar. O problema de se envolver com o pecado é que, com o passar do tempo, para quem peca, o pecado deixa de ser pecado. Então, quando a pessoa vive
no pecado, ela vai se envolvendo, com o passar do tempo ela vai perdendo a consciência de que aquilo é pecado, de que aquilo é errado, e ela vai adaptando a sua vida àquilo. Então, o pecado ele domina a vontade do ser humano e torna o ser humano escravo. A consciência ela é violentada pelo pecado e ela perde a sua capacidade de alertar o ser humano do erro. A pessoa que vive ela no pecado, a consciência dela já morreu. De tanto ela estar ali, de tanto ela não ouvir a consciência, porque a nossa consciência ela é um agente de Deus dentro de nós. Toda vez que eu e você fazemos algo errado, a nossa consciência ela vai nos alertar. Ela vai dizer, você está fazendo algo errado. Esse não é o caminho que Deus quer para você. Mas também, se a pessoa, ao invés de ouvir a consciência, decide continuar no pecado, com o tempo, aquela voz da consciência dela vai morrer. Porque ela vai cada vez mais tentando justificar o seu pecado. Tentando procurar justificativas que fizeram com que ela continuasse daquela forma. Por exemplo, a pessoa que odeia o seu vizinho, o seu próximo, ela cada vez mais vai procurar motivos que justifiquem o fato dela odiar o próximo ou o vizinho. Então ela vai falar assim, ele também faz muita coisa errada. Por que eu vou gostar dele? Por que eu vou amar ele? Então a gente sempre, se não tiver com o nosso coração na palavra de Deus, a gente vai procurar sempre justificativa. Sempre uma justificativa. Da mesma forma, costumamos dar nomes bonitos, ao pecado. Por exemplo, o homem que está traindo a esposa, ele não está cometendo um adultério, no pensamento de muitos. Ele está tendo uma amante. Então, isso daí é o problema. Porque o pecado, por ser algo feio e tenebroso, a gente costuma passar o pano por cima, jogar as coisas debaixo do tapete, tentando maquiar aquilo que é errado, aquilo que é pecado. Por causa do coração corrompido, por causa do coração dado ao pecado. A Bíblia está falando que o coração é uma fábrica de pecados, o coração não regenerado, mais corrupto do que todas as coisas. O coração é extremamente corrupto. O nosso coração é. E errados são aqueles que, por exemplo, ao invés de seguir a palavra, decidem seguir o caminho do seu próprio coração. Tome bastante cuidado. Avalie o seu coração. O salmista, no Salmo 139, ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista percebe que sem a vontade de Deus e sem a presença de Deus, o nosso coração é corrupto. E que sem a ajuda de Deus, ele não vai conseguir identificar os caminhos errados no coração. Porque nós temos a capacidade de enganar a nós mesmos. Acredite, nós temos a capacidade de enganar a nós mesmos. Como? A Bíblia nos fala em Tiago 1,22, não sede apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, porque aquele que ouve e não pratica, não vai ser justificado diante de Deus. Tiago diz que se nós apenas ouvirmos e não praticarmos, nós estamos enganando a nós mesmos. Então, nós possuímos a capacidade, se vivermos no pecado, de enganarmos a nós mesmos. Existe uma outra tendência errada de um coração que já está corrompido e vive justificando seus pecados, é que o pecado dele em si só não é tão feio assim, vamos dizer. Porque, vou citar um exemplo, se a pessoa fura uma fila para tomar a vacina da Covid, ela vai dizer, ora, eu tenho um motivo justo para fazer isso, eu prefiro cuidar da minha saúde, Se surgiu a oportunidade, por que eu não vou ser vacinado, não é mesmo? Agora, e quando uma pessoa fura a frente dessa pessoa em uma agência bancária? Ela vai falar, nossa, mas a pessoa tinha que me respeitar, tem que respeitar meus direitos. Então, é dessa forma. Às vezes, a gente é pronto a julgar aquilo que está errado na vida dos outros, aquilo que é pecado nos outros. Mas quando o pecado é nosso, a gente tenta mascarar, maquiar e justificar. Certa vez Jesus disse o seguinte, que nós temos a tendência de olhar o cisco que está no olho do outro, ao invés de tentar tirar a trave que está no nosso olho.
Às vezes o pecado do outro é mais pecado do que o nosso pecado na nossa cabeça. Mas diante de Deus, todo pecado é pecado. E mesmo que eu e você tente justificar os nossos erros, a única pessoa que pode nos perdoar é só Deus. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Um outro exemplo é a questão da rotulação do pecado, colocar rótulos. A nossa sociedade ela tem um costume de banalizar, ela tem um costume de relativizar o pecado, não é mesmo? Então, se a pessoa fala uma mentira, ela vai dizer, é uma mentirinha branca, né? Então, uma mentirinha branca não tem problema. Se é uma mentira para o bem, não vai ter problema, não é mesmo? Se a pessoa ela é avarenta, é apegada às coisas materiais, ela tem pleonexia, ou ela sofre, né? O pecador, ele que não reconhece o seu pecado, ele sempre vai se fazer de vítima, não é mesmo? Quando nós não estamos dispostos a encarar os nossos pecados, a gente sempre vai se fazer de vítima. A gente sempre vai falar, mas eu não tive escolha. Será que não teve escolha? Será que nós não temos escolha realmente? A Bíblia nos diz em 2 Coríntios, em 1 Coríntios 10 ou 2 Coríntios 10, que não veio sobre nós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus nos dará juntamente o escape no momento da tentação. Da mesma forma, se uma pessoa que vive uma prática sexual contrária à palavra de Deus, ela não vai dizer que isso é pecado, ela vai chamar isso de relacionamento afetivo. Não, isso é amor. Da mesma forma, uma pessoa que vive aí na pedofilia, uma pessoa que é pedófilo, para ela vir justificando esse pecado, ela vai dizer que ela tem amor à criança, né? Pois a raiz da palavra pedofilia vem do grego pedo, né? Pedofilia, criança, né? Pedo, criança, filia, amor. Então, é alguém que gosta de crianças. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A nossa geração, ela está corrompida. Ela está dando outros nomes ao pecado. Ela está camuflando o pecado. Ela tem colocado nomes bonitos no pecado. Afinal de contas, para o mundo, o que importa é ser feliz, não é mesmo? O que importa é seguir o coração. Mesmo que isso vai destruir a vida dos outros, mesmo que isso vai causar, como é que eu vou falar? Transtornos na vida das outras pessoas. Então, Deus está falando que Ele conhece o nosso coração, Ele sabe quais são os nossos verdadeiros motivos, quando eu e você fazemos uma coisa ou deixamos de fazer. Então, Deus está falando que Ele não só prova os corações, mas Ele também prova as mentes. Deus conhece cada motivação que está por trás das nossas atitudes. Deus conhece o fruto dos nossos caminhos. Deus conhece o fruto dos nossos feitos. E a Bíblia diz que Ele vai nos retribuir conforme nós merecemos. Então, a segunda característica de alguém que vive racionalizando o pecado é uma pessoa que tem um coração não regenerado. É uma pessoa que anda distante de Deus. Então, uma pessoa que ela vai, mas isso aqui eu tenho justificativa, eu posso explicar por que eu faço isso. Eu estou sendo vítima aqui, né? Então, todo pecador que não está arrependido, ele vai sempre procurar ser vítima para tentar mostrar que ele tem uma causa justa para cometer o pecado, né? E isso Deus abomina. O terceiro ponto da nossa mensagem é apostatar da fé. É a terceira característica de alguém que racionalizou seu pecado. Então, Jeremias, voltando aqui no contexto de Jeremias, vai dizer para o povo, no versículo 12, ele falando com Deus e também ao mesmo tempo com o povo, ele diz: um trono alto e glorioso, desde o início, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, a esperança de Israel, todos que te abandonam, todos que abandonam a ti serão envergonhados, e aqueles que se afastam de mim serão escritos na terra.
Aqui Jeremias está dizendo que a pessoa que se afasta de Deus, o fim dela não vai ser um fim bom. Ela está desprezando o Senhor, ela está desprezando a palavra de Deus. A pessoa que não manifesta no seu coração o desejo de conhecer a Deus, o fim dessa pessoa vai ser triste, vai ser como o fim de Jerusalém, que foi conquistada e invadida pelo inimigo. Mas em contrapartida, aquelas pessoas que fazerem do Senhor a sua esperança, aquelas pessoas que buscarem a Deus, a fonte de água viva, essas pessoas, elas serão justificadas. Essas pessoas encontrarão refúgio no tempo da angústia. Essas pessoas, elas terão esperança em Deus. Deus é a nossa esperança. Não há salvação fora dele. Jesus é aquele que nos salva, é aquele que nos livra. Então, o caminho para que eu e você possamos andar, voltar, é o arrependimento. A Bíblia diz que enquanto há vida há esperança. Então você que vai ouvir essa mensagem posteriormente, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, a Bíblia está falando que há esperança para nós. Nesse último ponto, eu estou falando de apostasia. Apostasia é se afastar de Deus. O povo havia se afastado de Deus. Assim como as pessoas se afastam das outras, na nossa sociedade, elas bloqueiam as outras lá na rede social, ela bloqueia a pessoa no WhatsApp, ela bloqueia a pessoa no Instagram, no Facebook. Assim, muitas pessoas têm bloqueado Deus nos seus relacionamentos. A pessoa tem bloqueado Deus, a pessoa não quer saber de Deus, a pessoa tem se afastado de Deus. Ela acha que o que importa é você viver uma vida de prazer, é você curtir a vida, quando na verdade ela nem sabe o tamanho do erro que ela está caminhando nesse caminho. Então, aqueles que abandonaram o Senhor, os seus nomes serão escritos na terra. A Bíblia diz que aqueles que são de Jesus, o nome deles estão escritos no céu, no livro da vida. Mas aqueles que abandonam o Senhor terão seus nomes escritos na terra, em terra. Ou seja, se você escrever o nome de uma pessoa, fizer qualquer escritura, escrever alguma coisa na terra, com o tempo aquilo vai se apagar. Com o tempo vai vir a chuva, vai vir um vento e a areia vai cobrir e não vai ter mais aquele nome lá escrito. Da mesma forma, é todo aquele que se afasta do Senhor Jesus. Essa pessoa, ela terá o seu nome escrito na terra. E por quê? Porque eles abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. Aqui está a solução para nós. Aqui está falando do Senhor Jesus, de certa forma. Ele é a fonte de águas vivas para a nossa vida. Então, devemos tomar bastante cuidado para que eu e você não venhamos ter um coração duro, um coração de pedra, um coração que se afasta de Deus, um coração que não tem interesse de conhecer a Deus, um coração que, ao invés de buscar o Senhor, foca nas coisas dessa terra. Deus, ele não quer nos impedir da felicidade, não é isso? Às vezes a gente acha que Deus quer nos impedir de sermos felizes. O nosso problema é que a gente quer ser feliz do nosso jeito e não ser feliz do jeito de Deus. E tem algo muito interessante também, que nem tudo aquilo que é agradável à nossa mente é lícito diante de Deus. Nem tudo que a nossa mente acha agradável é lícito, porque o pecado tem a capacidade de nos fazer sentir prazer em pecar, de sentir agradável em pecar. Então a resposta está em Jesus, a resposta está no Senhor, pois no versículo 14, Jeremias ora: cura-me, ó Senhor, e eu serei curado. Jeremias estava clamando a Deus pela situação de Jerusalém. Senhor, só Tu podes curar o nosso povo. Senhor, só Tu podes curar o nosso povo da corrupção. Só o Senhor pode curar o nosso povo dessa apostasia. Só o Senhor pode sarar a nossa nação. Da mesma forma, só Jesus pode curar o Brasil. O nosso país está doente. O nosso país está corrompido.
desde do alto escalão da sociedade, desde os cargos mais altos do poder, até as pessoas da classe mais humilde, todos estão corrompidos e todos precisam se voltar para Jesus enquanto é tempo. A nossa nação precisa de cura, o nosso povo precisa de cura, e nós precisamos clamar a Deus pela cura e pela restauração do nosso país. A palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Jesus tem cura para nós. A Bíblia diz aqui em Jeremias 17,14 ainda: salva-me e eu serei salvo, porque tu és o meu louvor. Jeremias continua a oração dizendo: salva-me e eu serei salvo, Senhor. Da mesma forma devemos clamar: Senhor, salva a minha família. Senhor, salva o meu pai. Senhor, salva a minha mãe. Senhor, me salva. Senhor, salva o Brasil. Salva a cidade de Jataí, Senhor. Salva os nossos vizinhos. Meu Deus, então nós devemos clamar ao Senhor pedindo cura para as nossas vidas, para as vidas das pessoas. Pedindo cura pelas pessoas que estão enfermas nos hospitais, pedindo a Deus para que esse Covid venha passar logo. Só que Deus quer nos ensinar algo com tudo isso que está acontecendo. Ele quer nos mostrar que nós precisamos nos voltar para Ele. Ele que é a nossa fonte de água viva. Ele que é a pessoa que pode realmente nos satisfazer, que pode nos dar esperança. Ele é a nossa esperança, o nosso cenário atual. Se nós formos olhar, que esperança há nessas coisas naturais? Há um ano que a gente luta com essa Covid e as autoridades não sabem o que fazem. Eles não sabem porque é algo imprevisível. Ninguém tem perspectiva de futuro. Estamos em lockdown. Há uma possibilidade de ser prorrogado esse lockdown. Há uma possibilidade, então vai depender da avaliação das autoridades. Só que o que nós temos feito? O que nós temos feito? Será que temos nos aproximado de Deus a cada dia ou nós temos nos afastado do Senhor? Pois nós, a nossa nação, o nosso povo, só será curado quando nós buscarmos ao Senhor de todo o coração. Quando nós, ao invés de deixarmos a Bíblia de lado, nós pegarmos a Bíblia, ler a Bíblia e colocar em prática o que está escrito. Então, aqui foram 3 pontos que eu destaquei na mensagem, embora nesses pontos eu também pontuei coisas, o que nós devemos fazer para evitar estar dessa forma, com esses 3 pontos que são basicamente pontos negativos. Então, o que nós vimos aqui nessa noite? Nós vimos que se a pessoa ela ainda racionaliza o pecado, que o motivo pelo qual uma pessoa racionaliza o pecado é porque ela não se arrependeu dele. Então não tem justificativa. Não tem justificativa para o nosso erro. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Precisamos assumir que nós erramos sim e que nós erramos porque erramos. Não tem justificativa. Eu errei porque não adianta procurar um motivo justo para tentar justificar algo que a gente fez de errado. Então, eu fiz isso com ele porque ele fez isso comigo. Não, a Bíblia isso não tem base bíblica. E nós vimos os 3 pontos, que são 3 características de uma pessoa que racionaliza o pecado. O primeiro ponto é que ela confia em si mesma. Ao invés dela confiar em Deus, ela confia em si mesma. O segundo ponto é que essa pessoa ela tem um coração não regenerado, o coração dela não foi transformado, ela não tem um coração de carne, ela tem um coração de pedra. O coração dela não é sensível para as coisas de Deus, é um coração endurecido para as coisas de Deus. E o terceiro ponto
é que essa pessoa, ela apostatou da fé, ou seja, ela está a cada dia se afastando de Deus, a cada vez mais e mais. Então, que fica aí essa mensagem para o seu coração, você que está acompanhando online agora, faça uma reflexão na sua vida, faz uma reflexão e peça a ajuda de Jesus para que você faça uma reflexão correta, porque sozinhos nós não conseguimos fazer essa reflexão. Pede ao Senhor para jogar luz no seu coração. Entregue-se a Cristo, busque a Jesus, porque os dias são maus, os dias são difíceis. E a única pessoa que pode nos dar sabedoria para viver esses dias da melhor forma, para viver da forma que agrada a Deus, é Jesus. Vamos olhar para Jesus. Ele é o exemplo que nós devemos seguir. Jesus, por onde quer que ele passava, se tinha alguém que estivesse precisando de ajuda, ele estendia a mão para aquela pessoa. Então, se a gente souber também que tiver alguém próximo de nós, precisando de ajuda, vamos estender a mão e vamos mostrar Jesus para essa pessoa. Porque o Senhor vai nos recompensar pelo que nós fizemos e pelo que deixamos de fazer e também pelos motivos que nós fizemos ou deixamos de fazer. Amém? Então que fica aí essa mensagem para o seu coração. Reflita bastante. Reflita e peça ao Senhor que direcione a sua vida. Então que fica essa mensagem para o seu coração. É o que eu oro e peço que você seja abençoado, que você seja abençoada em um nome bendito de Jesus. Amém.